Boa noite a todos, graça e paz do Senhor, amém? A gente vai fazer um pedido, se for possível, que a gente pudesse agregar um pouco mais assim nas fileiras do meio, que vai ficar mais fácil para a gente poder ficar mais juntos. O que vocês acham? Será que é possível? Pelo menos um pouquinho mais. Aqui a turma daqui, a turma da lá. E aí a gente consegue agregar um pouco mais. Independentemente disso, onde quer que estejamos com o coração disposto e aberto para ouvir a voz de Deus e aprender mais do Senhor nessa noite. Vamos ficar de pé, a gente vai cantar e depois a gente dá início. Jesus, em tua presença, só para te adorar, estamos nós aqui. Quantos conhecem? Jesus, em tua presença, quantos conhecem? Ok. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar? Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A gente começa pelo coro. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz,
pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus. Pode assentar? Passar a palavra ao pastor que vai nos conduzir agora. Prezados, muito boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos na terceira noite, certamente estaremos hoje encerrando e na brevidade que o tempo requer, eu gostaria de deixar apenas inicialmente a leitura de um texto muito conhecido, que é o que se lê em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 14 ao verso 17. Texto conhecido. Logo em seguida estarei passando a palavra ao pastor Celso. Ele fará a apresentação do nosso querido irmão, pastor Wilson Júnior. O texto diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu vou pedir do auditório a participação do pastor Ramon Torres para uma oração de abertura neste momento, tá? Sobretudo pedindo por toda a programação, que Deus assim certamente irá nos conduzir. Pode vir aqui, pastor. Pastor Ramon Torres é pastor da Igreja Batista, uma das igrejas batistas lá em Timon, a Memorial. Inclusive o pastor Celso estará lá domingo. Ele também é um dos nossos colaboradores no Seminário Batista. Amém. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Pai, nesse instante nós te louvamos por tão grande privilégio. É sempre bom poder ter tempo para aprender, refletir, ouvir. E o Senhor tem falado aos nossos corações e colocamos mais um instante de aprendizado. Que o Senhor use o teu servo, o pastor, que possamos sempre refletir em nossos ministérios, em nossa jornada de estudos, que a tua sensibilidade, através do teu Santo Espírito, possa sempre estar tocando os nossos corações. Então, dirige mais uma vez este momento e que possamos assim aprender. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Poder sentar, pastor Celso. Sabendo que esta é a minha última palavra nesta participação, quero de antemão expressar a minha gratidão a Deus e ao pastor Celso, que representa essa nossa conferência teológica Vida Nova. Que Deus assim abençoe, inclusive os preletores, e que evidentemente possamos ter outras oportunidades. Esta é a fala do Seminário Batista de Teresina, com muita gratidão a Deus, ok? Obrigadão. Obrigado, pastor. Então, continuando um pouco essa palavra do pastor Edgar, eu quero dizer que nós já estamos chegando ao final de mais uma conferência de edições Vida Nova aqui em Teresina. E quando a gente pensa ou programa uma conferência, parece que o tempo demora a passar, até chegar o dia. E quando chega o momento, passa tão rápido, né? Então, já estamos no final de mais uma conferência. E nós queremos, neste momento de encerramento, eu quero fazer alguns destaques aqui. O primeiro destaque é a
Segunda Igreja Batista, aqui em Teresina, que tem nos dado grande apoio, desde o início também, toda a conversação com a secretária Yasmin, com o pastor Jorge Valdo. Então, nós agradecemos à igreja que prontamente nos atendeu ao pedido, à solicitação de estarmos nos reunindo neste templo. Louvamos a Deus pela Segunda Igreja Batista em Teresina também, pela equipe de louvor que abrilhantou o nosso evento com os cânticos. Então, a ministra Silvana, agradecemos bastante a participação da igreja também nesse nosso evento. Além da igreja, nós tivemos a participação muito presente. Olha, fazia tempo que eu não via em alguma conferência tanta presença dos seminários parceiros. Então, eu quero destacar aqui, dar uma palavra de gratidão ao ProSertão, curso de missões e ministérios. Então, por estarem conosco nesses dias todos, participando e abrilhantando também a nossa conferência. O Seminário Teológico Batista Intensivo, que tem vindo aqui com o seu diretor, e aí nós também temos essa alegria de poder contar com a presença desse importante seminário teológico aqui de Teresina, ou do Piauí até. O Seminário Teológico Batista Nacional, que está também representado aqui pelos alunos, professores, aí tem um grupo aí já se manifestando. Então nós agradecemos pelos irmãos que também participaram conosco desse evento. O Seminário Teológico Batista de Teresina, também com seus professores, seu diretor, os alunos, muita alegria, muito prazer em poder contar com essa participação. E o Seminário Teológico do Nordeste, ligado à Igreja Presbiteriana, nós agradecemos também o apoio forte desses irmãos, diretores e alunos conosco aqui na conferência. Na primeira noite eu fiz a leitura, a relação dos seminários de cima para baixo, agora estou fazendo de baixo para cima para não ter nenhuma, não privilegiar ninguém. Todos nós estamos iguais aqui nessa confraternização e agradecemos a parceria. Quem sabe num outro ano, pastor Jefté, a gente possa encaixar na programação da conferência o dia de esportes. Então a gente faz a conferência e aí faz mais um dia de confraternização à volta das quadras. Quem sabe a gente possa um dia chegar nesse entendimento também. Então nós agradecemos bastante toda a atenção dos irmãos. Ainda hoje nós teremos um momento de perguntas e respostas, então você separe aí, à medida que o preletor estiver fazendo a sua preleção, anote a pergunta que você tiver, perguntas pertinentes ao tema que você vai ouvir aqui. E aí nós teremos o pastor Simão, do ProSertão, que estará selecionando as perguntas e encaminhando-as para o preletor. Então, o pastor Simão vai estar aqui à frente logo mais. E da mesma forma como nas outras noites, você tem a pergunta, um papelzinho, no momento oportuno você levanta e eu vou até você e pego a pergunta. Nós já decidimos que não vai ter a primeira pergunta, né? Já vamos partir logo para a segunda. Então, você já pode soltar a sua pergunta, que vai ser a segunda, não vai ser a primeira. Ok? Bem, nós temos também outra informação importante. Nós temos a livraria, que está aí com os livros, com um preço muito especial. Aproveitem essa oportunidade, porque depois dela, só daqui 2 anos, né? Na próxima conferência. Então, os livros que estão destacados aqui no folder estão com 30% de desconto. Depois, os outros livros
25% de desconto se você pagar em dinheiro ou cartão de débito, e 20% se você fizer no crédito, e no crédito você pode parcelar em algumas vezes, conforme lá o pessoal da livraria. Então, a livraria Shekinah tem nos dado apoio nesta conferência, como em outras ocasiões também. Então, nós agradecemos bastante o apoio que temos recebido da livraria Shekinah. Seria muito difícil para a Vida Nova se deslocar de São Paulo, trazendo os livros para cá, ainda mais no momento que nós passamos de crise aí de combustível. Ainda bem que nós trouxemos os livros para eles antes, bem antes, para que eles tivessem então a disponibilidade aqui, ou disponível para o evento aqui. Bem, sim, hoje eu acho que ninguém vai embora depois no momento de perguntas e respostas, porque nós vamos ter o sorteio destes 5 livros aqui. Então, se você for embora, quem ficar vai agradecer a sua ausência, assim como está agradecendo a ausência daqueles irmãos que não vieram hoje, né? Então, nós estamos no menor número, mas então nós teremos o sorteio, tá bem? Mas fiquem descansados que o nosso evento não vai terminar além das 10 horas da noite, tá bem? Então vai dar tempo de fazer todas as coisas. Por isso que eu vou apresentar agora o pastor Wilson Porte. Eu quero falar um pouco dele. O pastor Wilson Porte Júnior é pastor da Igreja Batista Liberdade, uma igreja que ele plantou em Araraquara. Então ele iniciou esse ministério, né? Então, uma igreja que hoje está com 250 membros aproximadamente, depois de 11 anos de igreja formada. Então, tem estado lá à frente dessa igreja nesses 11 anos. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida e mestre em teologia pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Mackenzie. Autor de alguns livros, entre eles Unidos pela Cruz. Ele vai fazer a apresentação do livro Unidos pela Cruz e de outros 2 livros que ele tem escrito aqui quando ele vier à frente. E esse livro Unidos pela Cruz é o primeiro livro. Não vou dizer que é o único, mas é o primeiro, que nós teremos outros livros publicados por ele, ou escritos por ele, publicado pela editora Edições Vida Nova. Pastor Wilson é casado com Rosana e tem um casal de filhos. Então, por favor, pastor Wilson, venha à frente. E para esta oração, eu queria convidar o pastor, eu vi o pastor Alex, reverendo Alex. Aqui, por favor. Queria que o irmão viesse à frente e orasse pelo preletor dessa noite. E aí, então, a palavra estará com o pastor Wilson Porte Júnior. Pode subir. Oremos. Senhor da nossa vida, estamos aos Teus pés nesse momento para aprender do Senhor e da Tua Palavra, reconhecendo a Tua grandeza, sabedoria e poder, reconhecendo que sem o Senhor não somos absolutamente nada. Por isso clamamos ao Senhor em Jesus Cristo, que nos conceda a graça de sermos iluminados, para que com os nossos olhos desvendados, Senhor, contemplemos as maravilhas da Tua lei. Ajuda o Teu Filho, a fim de que ele seja boca do Senhor nesta noite, transmitido com fidelidade a Tua palavra, que tanto precisamos ouvir. Desde já te agradecemos, certos de que o Senhor é bom e sempre faz o bem. Perdoa desde já os nossos pecados, assim oramos, gratos ao Senhor por esta bênção.
Em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero começar então falando de alguns livros, conforme o Celso anunciou, e vou começar falando de dois que tem bastante a ver com o que eu vou pregar hoje à noite, e eu vou terminar com um que também tem bastante a ver. O primeiro é esse do Dr. Michael Horton. Ele esteve recentemente no Brasil e eu gosto demais desse pastor, desse professor de teologia lá nos Estados Unidos, Michael Horton. O livro se chama Redescobrindo o Espírito Santo e ele fala sobre como a presença santificadora de Deus na criação, na redenção e na nossa vida cotidiana é tão necessária. E quanto nós precisamos redescobrir o papel e a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ele discursa aqui um pouco sobre a realidade de que, por muito tempo, em alguns meios cristãos, fora dos meios mais pentecostais, onde a pessoa e a doutrina do Espírito Santo sempre foram mais estudadas, praticamente se esqueceu, se anulou qualquer tipo de estudo sobre a pessoa do Espírito e a ação do Espírito na nossa vida. E com isso a gente perde muito. Aqueles que não são pentecostais, que estão no nosso meio, obviamente, e mesmo aqueles que são, pela ausência de estudos corretos a respeito do assunto, acabaram desenvolvendo ideias absurdas a respeito do Espírito Santo, como se ele fosse uma energia, ou uma força, ou um gás, e não uma pessoa, parte da Trindade. Nesse livro, Redescobrindo o Espírito Santo, Michael Horton faz uma excelente apresentação a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Nesse outro livro, já bem menor, um livreto, não é, do Tim Keller, chamado Ego Transformado, ele vai falar um pouco sobre como, pela ação do Espírito Santo, o nosso coração orgulhoso, arrogante, pode ser transformado e preenchido pelo Espírito Santo, nos capacitando a sermos vidas que façam diferença na sociedade. Aqui ele nos ensina como, pela obra do Espírito e o conhecimento do Evangelho, a humildade nos transforma em pessoas melhores nas mãos de Deus. Eu quero falar agora de 3 livros meus. Vou começar desse daqui, porque os outros têm a ver com o que eu vou falar também hoje à noite. Esse livro se chama Um Pregador da Graça. Ele foi publicado pela Luz e Vida, editora Luz e Vida. E nesse livro, Um Pregador da Graça, eu falo sobre as doutrinas da graça e sobre como elas fizeram diferença na vida de um puritano do século XVII, chamado Benjamin Kitt, que é virtualmente desconhecido, mas que foi um dos pastores daquele tempo. Ele foi um pastor batista do século XVII, tremendamente usados por Deus, principalmente no cenário inglês. E aqui eu conto um pouco também, uma breve história sobre os batistas e também desse batista reformado, e como ele, junto com outros pastores daquele tempo, presbiterianos, congregacionais também, como John Owen, por exemplo, e tantos outros, foram tremendamente usados por Deus para fazer diferença em um tempo de perseguição, de prisão, de assassinato. Ele mesmo passou muito tempo na prisão. É que eu conto um pouco da história dele. Para mim foi um deleite muito grande estudar sobre a vida dele no período final do meu mestrado e escrever um trabalho depois sobre ele. E eu tenho certeza que a história dele, caso você não conheça, também pode muito te abençoar. Esse livro foi publicado pela editora Fiel em 2016, se chama Depressão e Graça, e nele eu falo um pouquinho sobre o cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos. Tanto o anterior quanto esse, eu trouxe bem pouquinhas cópias deles, mas estão à disposição dos irmãos também ali depois. E aqui eu procuro falar um pouco sobre o que é a depressão, a realidade da depressão no nosso tempo, não só na vida dos cristãos de um modo geral, mas também na vida dos pastores, e a relação da depressão com o suicídio, que é algo tão frequente nos nossos dias. E acima de tudo, além de falar sobre a angústia e o sofrimento na vida humana, eu tento mostrar na vida de 16 casos na Bíblia, em que a graça de Deus e como a graça de Deus sustentou essas pessoas em seu momento de maior angústia e sofrimento. Então é isso que eu falo nesse livro aqui. E para terminar, foi o último livro que eu escrevi, que foi lançado, foi publicado. Eu tenho 5 livros publicados, e esse aqui foi o último, se chama Unidos pela Cruz, que já foi mencionado aqui ontem também pelo Celso há pouco. Foi publicado por Edições Vida Nova. E nesse livro é uma mensagem, como o subtítulo diz, a mensagem de Efésios para a igreja de hoje.
E aqui eu procuro tratar um pouquinho, eu vou falar sobre um capítulo desse livro hoje à noite, sobre como no nosso tempo nós precisamos redescobrir o Evangelho e as doutrinas que emanam do Evangelho, para que nós redescubramos o valor da unidade cristã. Irmãos, a gente vive um tempo que glorifica a desunião, que glorifica os debates na internet, debate público e divisão e facções, e a gente vive num tempo maluco. E curiosamente, quando Paulo escreveu aos Efésios, a sua epístola aos Efésios, ele viu que aqueles irmãos dominavam a doutrina. O próprio Senhor Jesus, em Apocalipse, numa carta que envia aos Efésios por meio do apóstolo João, descreve a habilidade que aqueles tinham com a doutrina, porém eles não tinham vida. E esse é um risco sério que muitos no nosso tempo correm também. O fato de nós podermos, por meio de literatura, por meio de cursos, por meio da internet, por meio de, enfim, N meios que nós hoje dispomos, conhecer muito, encher a nossa mente com a verdade de Deus, mas não sermos transformados por essa verdade. E Paulo, aos Efésios, muitos vão chamá-la de a joia da coroa das epístolas paulinas, pelo fato de todas as doutrinas que Paulo ensina e sobre as quais escreve em todas as suas epístolas, todas as doutrinas estão em Efésios, de um modo resumido e maravilhosamente apresentado. Só que aqui Paulo tenta mostrar como o conhecimento de todas essas doutrinas não muda nada em nossa vida, se nós não entendermos o valor da unidade que só pode vir pelo conhecimento dessas doutrinas. São doutrinas que emanam do Evangelho, que ele trata no capítulo 1 e 2, e depois mostra como esse Evangelho nos torna um corpo e uma igreja, e fala dos dons, e fala dos ofícios, e fala sobre a unidade na igreja, até que ele termina falando sobre a família e a batalha espiritual que assedia a sua e a minha casa, e as nossas igrejas também. E o resultado final dessa epístola de Paulo aos Efésios é: se nós queremos conhecer de fato como sermos usados por Deus nesse tempo, em primeiro lugar, precisamos saber o que é o Evangelho. Em segundo lugar, as sãs doutrinas que emanam do Evangelho. Em terceiro lugar, quando o nosso coração estiver cheio da doutrina realmente bíblica, nós não nos colocaremos publicamente em debates intermináveis, em disputas por isso ou por aquilo, mas nós teremos um coração quebrantado e joelhos dobrados, com duas atitudes. A primeira delas é adoração, que é o que ele apresenta nos capítulos 1 e 2, um espírito de adorador, pela consciência que as doutrinas trouxeram a ele. Em segundo lugar, um espírito de gratidão, uma vez que eu entendo o que é o Evangelho, o que o Evangelho me torna, as doutrinas que emanam deste, eu não tenho condições de me colocar para ficar brigando, debatendo e tudo mais, mas de ficar com um espírito grato, sendo alguém nas mãos de Deus, consciente da batalha espiritual do tempo em que eu vivo, me colocando nas mãos dele para ser um arauto do seu Evangelho, que são as suas últimas palavras em sua epístola aos Efésios. Portanto, nesse livro eu falo um pouco sobre isso, sobre como no tempo em que vivemos nós precisamos redescobrir o valor da unidade. Será que hoje a gente não leva a sério isso? E com certeza não. É só a gente ver um pouquinho do cenário evangélico do nosso tempo, que rapidamente a gente é capaz de perceber o quanto o nosso tempo glorifica a desunião, glorifica a indisposição. Eu vou para a internet para fazer o quê? O que me atrai mais? Textos devocionais e edificantes que me levem à adoração, ou quebra-pau, disputa, debates, etc. Vocês sabem o que nos leva, o que nos prende, o que rende like, seguidores e tudo mais. Não é você compartilhar algo que vai edificar a vida de alguém. É você criticar um sermão do Augusto Nicodemos. Você quer ficar famoso? Critica o Augusto Nicodemos na internet. Critica um sermão do Hernandes Dias Lopes. Você não pode criticar um sermão daquele pastor que ninguém nunca ouviu falar, porque aí ninguém vai dar bola. Mas se você colocar o nome do Augusto Nicodemos e criticar, com certeza começará ali a sua fama. Aceite debates, entre em confusões, fale mal de alguém, logo você estará no topo. Você será alguém famoso e as pessoas começarão a te seguir, porque nós vivemos numa época em que as pessoas glorificam a desunião, mas nós somos o povo da cruz, chamados e transformados pela mensagem da cruz, chamados para fazermos diferença nesse mundo, como uma cidade edificada sobre um monte. É para isso que Deus nos chamou. Portanto, esse livro é um chamado à união e ao valor da unidade do nosso tempo. Muito bem, meus irmãos, o meu tema com vocês hoje à noite é sobre o Espírito Santo e a nossa consciência.
Quando me foi apresentado o tema, e eu me dispus a colocar sobre a questão da nossa consciência, eu tive consciência de que esse é um tema que é pouco tratado no nosso tempo e pouco abordado. Embora em tempos antigos a consciência sempre foi algo a que os reformadores, os pais da igreja e os teólogos se voltaram, curiosamente hoje em dia pouca gente fala e estuda e poucos livros existem sobre a nossa consciência. Uma das mais famosas frases da Reforma Protestante desses últimos 500 anos em que os protestantes e os evangélicos estão aí, talvez seja a frase de Lutero na Dieta de Worms em 1521, quando no final da sua apresentação, da sua defesa diante do rei, diante das autoridades católico-romanas que ali estavam, a última frase dele foi essa, eu abro aqui aspas para lê-la: posto que vossa graciosa majestade e vossos senhores me pedem uma resposta, então darei, sem chifres ou dentes. Chifres e dentes era uma expressão da época para dizer sem nenhuma frescura, sem perder tempo, sem ficar enfeitando o que eu tenho para dizer. E ele diz: a menos que se me convença por testemunho da Escritura ou por razões evidentes, posto que eu não creio no Papa nem nos concílios somente, já que está claro que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos. Estou acorrentado pelos textos escriturísticos que tenho citado, e minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Não posso e nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro e nem honesto atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Esse foi o final da sua apresentação, da sua defesa, diante da Dieta de Worms, diante daquele concílio que estava ali para condená-lo, e que por fim o condenou, como um fora da lei. E não fosse um salvo-conduto que ele recebeu, certamente ele teria sido morto, como muitos outros foram antes dele. E além de Lutero, muitos outros homens de Deus no passado também apelaram às suas próprias consciências, ou fizeram referência à sua consciência, como algo que Deus lhes deu para o seu exercício no dia a dia. Tomás de Aquino, por exemplo, um teólogo muito reconhecido pelos reformadores também, ele diz que a nossa consciência é uma espécie de voz interna dada por Deus, que tanto nos acusa diante do pecado, quanto nos alivia em momentos de confissão de nossos pecados. Calvino, outro reformador, falou que a nossa consciência é como um senso divino colocado em nós, que Deus põe em nós, e parte desse senso divino, ou desse senso pleno, desse senso da divindade, é a nossa consciência. E ele trata desse assunto, especialmente quando mostra a idolatria nos povos, quando povos, sejam eles selvagens, como índios, beduínos e outros, ou povos mais civilizados, e que criam falsos deuses, porque têm dentro de si uma ânsia pela divindade. E por isso a humanidade sem Deus cria deuses, por conta desse senso do divino em nosso coração. Paulo também fala sobre isso, eu vou falar dele daqui a pouco. Muita coisa, portanto, tem sido dita e escrita, especialmente por esses irmãos mais do passado, a respeito da nossa consciência. E o que nós podemos dizer aqui, introdutoriamente, resumindo? Bem, a nossa consciência é parte daquilo que Deus colocou em nós e que diz respeito à nossa imagem e semelhança do Senhor. É uma das características que nos faz imagem e semelhança de Deus, é a nossa consciência. É o que nos torna também imagem e semelhança dele. Todos nós nascemos com consciência. É a nossa consciência dada por Deus que nos ajuda a compreender questões éticas e morais, diferentemente dos animais, que não tem tanto problema com relação a adultério, a matar o filhote, comer o filhote. Já viu um animal que come filhote depois que nasce? A gente não faz isso, não é? Aliás, eu acho que ninguém faz isso, os seres humanos. Tem um ou outro, mas porque a sua consciência está enferma, ou porque a pessoa está fora de si, ou talvez porque a pessoa, enfim, está possuída pelo demônio, porque não é possível que uma pessoa faça um negócio desse. Mas por quê? Porque nós temos consciência, nós já nascemos com ela, e essa consciência dada por Deus é o que nos ajuda a ter um filtro racional do que acontece, do que é certo e do que é errado. A nossa consciência, de certo modo, nos ajuda a discernir o que é moral e o que é imoral, e ela nos freia. Inclusive pessoas sem o Espírito Santo de Deus, pessoas à parte do Senhor, da comunhão com o Senhor, por conta de suas consciências, muitas vezes dizem não ao crime, dizem não a certas atitudes ilegais, imorais, antiéticas, por conta da sua própria consciência.
O Espírito Santo, irmãos, não é a nossa consciência, como muitos às vezes dizem a respeito dele. O Espírito Santo, e eu vou fazer hoje à noite uma relação entre ele e a nossa consciência, é Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade. E o Espírito Santo tem o papel de encher a nossa vida, de nos apontar para Cristo, de nos conduzir a Cristo. É Ele que antes da nossa conversão nos convence do nosso próprio pecado. Ele que nos dá consciência do nosso pecado. É Ele que nos aponta para Cristo e nos dá a consciência de que sem o arrependimento do pecado, nós estaremos eternamente perdidos. É Ele que nos ilumina a consciência para que nós entendamos a mensagem do Evangelho. Uma vez que sem a iluminação do Espírito Santo, da nossa consciência, nós jamais entendemos o Evangelho. Por isso que você prega o Evangelho para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu parente, para o seu vizinho, ou lá na missão, e a pessoa não entende. E você ensina e não entende, você traz alguém que tem mais habilidade que você para falar e também não entende, você tem vontade de rachar a cabeça da pessoa, colocar dentro, mas não é possível. Por quê? Porque a menos que o Espírito Santo ilumine a consciência, aquela pessoa permanecerá perdida. É obra do Espírito. Depois da nossa conversão, Ele continua a iluminar a nossa consciência, trazendo a nossa tristeza. Ele habita em nós como seu povo. Ele é quem nos aconselha, quem nos guia, quem nos ajuda a perseverar até o fim e a sermos transformados à imagem de Cristo, dia a dia, pouco a pouco, de glória em glória, como diz as Escrituras. Para a gente entender um pouco então sobre o processo do Espírito em nossa consciência, eu gostaria de entender com vocês um pouco sobre os primeiros versículos de Efésios capítulo 5. Eu te convido a abrir comigo sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 5. Leremos os primeiros versos. No capítulo 5 do meu livro Unidos pela Cruz, eu trato um pouco sobre esse assunto e procuro mostrar ali, de uma maneira um pouco mais abrangente, sobre como a ação do Espírito nos transforma e nos ajuda a imitarmos o Senhor. Nessa porção das Sagradas Escrituras nós lemos o seguinte, Efésios 5 a partir do 1, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Apenas até aqui por enquanto, depois nós vamos até o verso 11. Ou seja, Paulo logo de início nesse capítulo, após nos primeiros 4 capítulos ter falado sobre a glória de Deus, a graça de Deus, o nosso estado perdido, como pela graça, para a glória de Deus, nós somos salvos em amor, colocados em Cristo, nós que estávamos mortos, capítulo 2 aqui anteriormente, nos nossos delitos e pecados, fomos ressuscitados, recebemos uma nova vida em Cristo, pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que nós andássemos em Cristo nas boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nela, e Ele começa a construir um pensamento, fundamentado na graça de Deus, e que tudo que o Espírito Santo de Deus opera em nossa vida, para a nossa salvação, é para a glória de Deus, e para a nossa alegria, e como esse Espírito, uma vez que nos transformou, irá nos unir em torno da mensagem da cruz, do Evangelho. Então, unidos pela mensagem da cruz, unidos pela cruz, nós seremos o povo da cruz, identificados por essa mensagem, consolados por essa mensagem, e unidos por ela, nós sabemos para onde iremos, para qual caminho o Senhor está nos apontando, e o que é que nos mantém ali? É o Espírito Santo. De que maneira? Agindo em nossas consciências, nos dando dons, e aí ele vai falar sobre isso no capítulo 3 e no 4. Como por meio dos dons, nós somos unidos e somos exortados a andar em unidade. Mas, ao longo da nossa caminhada, seremos tentados. E essas tentações que virão sobre nós, virão porque ainda estamos nesse mundo. Olharemos para as pessoas, e a nossa consciência, que é moldada por aquilo que vemos nos nossos pais, vimos no passado e aprendemos, aquilo que vemos, ouvimos na televisão, ou na literatura,
ou nos exemplos que tivemos na vida, amigos, vizinhos, colega de trabalho, da escola, ou colega da rua, a nossa consciência é moldada e nós temos um jeito de ser. E isso nos afetará na caminhada, porque a gente vai continuar a agir pecaminosamente com certos hábitos e práticas, e certas éticas, certos comportamentos éticos, certos pensamentos que são contrários à palavra de Deus. E a razão pela qual nós agiremos assim não é porque nós queremos continuar no mundo, não. É porque a nossa consciência previamente havia sido formada por esse mundo. E é necessário que agora nós passamos por um renovar da nossa consciência, e isso só é possível pela obra do Espírito Santo. Portanto, Paulo, ciente de que os efésios conheciam muito bem a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho e as doutrinas que dele emanam, ele diz: sejam imitadores de Deus, logo no versículo 1. E ser imitador de Deus é algo que passa por nossa consciência. Todas as impurezas que ele cita aqui nesses primeiros 5 versículos no texto são naturais a nós. É natural para a gente ser impuro. É natural para a gente ficar cheio de palavra vã, chocarrice, fofoca, maledicência. Não é natural para nós, nem para os nossos ouvidos, que Deus nos deu e a terra há de consumir e o verme há de comer. Há esses ouvidos que quando alguém vai falar mal do outro, a gente fala: não quero ouvir. É natural? É lógico que não. O nosso coração, o nosso ouvido adora ouvir dos outros. Eu estou falando alguma bobagem. Aliás, lá em São Paulo é assim. Aqui eu não sei como é que é. Lá na nossa terra, onde a entrada da igreja se chama porta, é assim. Porque aqui é diferente o nome da entrada da igreja, né? Como é que vocês chamam a entrada da igreja? Então, lá é porta, é mais bonito lá. Pelo menos no interior de São Paulo, de onde eu venho, né? Lá o coração das pessoas é assim. Lá, tudo que nós olhamos é que as pessoas adoram, mesmo as convertidas, olha que coisa. Porque imaginaria-se que dentro do povo de Deus não se tem fofoca. Lá tem. Aqui eu ouvi falar que não existe fofoca. Nas igrejas aqui é diferente. Não existem pessoas interessadas em ouvir, nem falar a história dos outros. Lá há muitos cristãos que são tentados a usar a sua boca de uma maneira impura. Veja vocês que escândalo, tem crentes que falam palavrão lá. Aqui eu sei que não, mas lá, muitos deles não usam a sua boca de uma maneira saudável, mas permitem que palavras vãs, palavras sujas, que seria uma tradução mais pura e literal do texto original, existam na sua boca naturalmente, porque as suas consciências foram formadas assim previamente, e eles não veem nenhum problema. Alguns até entendem que é uma forma de comunicação, contextualização social. Eu tenho que chegar falando palavrão, e aí a galera me aceita, e aí eu falo do amor de Deus. Mas primeiro eu tenho que soltar um palavrão. Ou seja, a consciência dessa pessoa está na lua ainda, não foi ainda totalmente transformada, porque entende que precisa depender de um traço cultural condenado pela Bíblia, pecaminoso, para lançar o Evangelho, sendo que nós não precisamos de nada a não ser da obra do Espírito Santo, da graça de Deus e do Evangelho, que é o poder de Deus. Só por uma ação do Espírito seremos capazes de passar pela transformação que Paulo espera aqui, sem conversação torpe, sem impureza, sem cobiça, que essas coisas nem se nomeiem no meio de vocês, chocarrice, ficar palavras vãs, falando mal dos outros, coisas essas inconvenientes. E Paulo no verso 5 termina dizendo que nenhum incontinente, ou seja, a pessoa que não se segura, que não se contém, mas que o tempo todo está fazendo aquilo que não deve, impuros, avarentos, idólatras, essas pessoas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. E aí dos versos 6 a 11 ele continua: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então voltamos ao ponto aqui, não é? Como andar na luz? Como ser um imitador de Deus, que ele cita no verso 1? Como deixar de ser treva?
E eu volto ao meu ponto inicial, somente sendo transformado em nossa consciência, somente pela transformação da nossa consciência, da nossa mente. Embora Paulo não mencione isso aqui com essas palavras, é o que ele está a ensinar. É exatamente o que ele ensina nas outras epístolas. O papel da nossa consciência e da ação do Espírito sobre ela para nos ajudar no processo de santificação. Há muitos anos atrás, quando eu me converti, eu tinha certos pecados que eu dizia: Deus, hoje à noite eu te peço, em nome de Jesus, não deixa eu ter vontade de pecar amanhã. E eu acreditava que quando eu acordasse, eu não teria mais tentação para aquilo. Mas até hoje eu tenho. Sabe esses pecados que você diz: Deus me liberta disso, mas Deus não liberta. Deus não tira, você continua sendo tentado, porque não é assim que Deus age. Não é um passe de mágica. Deus é poderoso para fazer um milagre se Ele assim quiser, tirando de nós todas as tentações, todas as lembranças, todo o passado, todas as nossas vontades. Mas não é normalmente assim que Ele faz. O que nós encontramos na palavra é que o desejo de Deus é renovar a nossa mente, transformar a nossa consciência, e esse é um processo que passa pela ação do Espírito e da nossa entrega, da nossa busca. Veja, por exemplo, o que Paulo menciona em Romanos capítulo 1, versos 20 e 21 comigo. Abra a tua Bíblia comigo, ou se não, apenas escute a leitura desse texto. Em Romanos, no capítulo 1, versos 20 e 21, talvez seja um dos textos mais conhecidos, onde o apóstolo Paulo faz menção da nossa consciência e do seu papel. Ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Numa versão mais anterior, a expressão que aparece aqui é justamente essa: porquanto, verso 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em suas próprias consciências, ou raciocínios, ou mentes. Qual é a ideia por trás desse texto? A ideia é de que não há nenhum ser humano indesculpável, pelo fato de Deus ter posto em toda a humanidade um senso da divindade. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra do seu poder, e um dia anuncia outro dia. Essa é uma maneira de dizer que a própria criação revela a Deus, não o revela de um modo salvífico, não fala como você pode se arrepender do seu pecado olhando para o sol, você não descobre que você é um pecador, ou para a lua que Jesus Cristo veio e morreu para você, mas você é capaz, olhando para a criação, de saber que existe um Criador. Logo, a nossa consciência aponta para uma realidade, e essa realidade, a consequência seria: eu estou longe dele, como faço para chegar a ele? E aí então, a parte da revelação natural, somente a revelação especial, por meio das Escrituras e de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que somos capazes de conhecer como somos salvos. Essa é a razão pela qual ele diz: não há ninguém indesculpável. A nossa consciência nos culpa, a nossa consciência nos aponta, inclusive para certas leis bíblicas. Se você pegar, por exemplo, povos indígenas, nações indígenas dentro do nosso país, e que nunca tiveram contato com as Escrituras, mas que possuem certos princípios éticos que são bíblicos, como por exemplo, o não adulterarás. Como é que esses índios sabem que adultério é uma coisa errada? Por que eles não vivem um casando com o outro, com a mulher do outro, e todo mundo que nem bicho, que nem cachorro, que nem animal? De onde vem essa consciência de que a esposa é minha e não é sua? E de que se você tiver caso com a minha esposa, eu vou e te mato com a minha lança, com meu arco e flecha? De onde vem essa consciência? Ou de onde vem a consciência de que eles devem adorar alguém, um Criador, e se submeter a Ele, e realizar sacrifícios para acalmar a sua ira, coisa que se vê em religiões animistas? Isso vem de um senso da divindade que é posto em nossa consciência, e que só pode ser redimido pela ação do Espírito Santo. O fato é que nós não queremos ouvir a nossa consciência, nem antes da salvação, e infelizmente muitos cristãos, ainda não transformados pelo Espírito em sua consciência,
depois da conversão também. Nós queremos destruir o julgamento da nossa consciência. Há muitos cristãos que agem assim. O Espírito nos convence, mostra o pecado, a gente luta contra ele. Isso é tão comum. Às vezes o Espírito nos aponta numa direção, a gente sabe daquilo, a gente conhece as Escrituras, mas a gente quer ir para lá. Veja namoro, por exemplo, de adolescentes, jovens, etc. Sabem o que a Escritura diz. Muitas vezes oram e têm consciência pelo conselho do pastor e das Escrituras de o que é e o que não deve ser na questão do namoro, mas depois eles vêm e dizem, não, mas Deus deu paz no meu coração. Eu estou sentindo paz que é ele, que é ela. De onde vem essa paz? Vem do Espírito. Só se for do imundo, porque o santo não pode. Porque só se ele se contradizer. Ou ele mentir. Mas se ele disse algo, é aquele algo, por mais que o seu coração ache, por meio de um falso julgamento, que aquela direção é dada pelo Espírito Santo. A nossa natureza, a nossa consciência também pode nos trair. O único antídoto para essa traição da nossa consciência, lembre-se daquilo que Jeremias escreveu no capítulo 17 de sua profecia, que o nosso coração é mau e desesperadamente corrupto. A expressão ali usada para coração é a nossa consciência, desesperadamente corrupto e enganoso. Você confia em alguém que te engana o tempo todo? Pode ser que você confie, tem gente que confia, é enganado e continua confiando. Agora você confia em alguém corrupto? Porque a gente não tem um padrão, porque não tem muito corrupto no nosso país, então é difícil imaginar. Mas é fácil confiar numa pessoa corrupta? Agora imagina uma pessoa desesperadamente corrupta, e que ainda assim é enganosa. Quem confia numa pessoa dessa? Você tem uma morando dentro de você. É o que a Bíblia diz. O nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso, quem o conhecerá? O nosso coração, portanto, ou seja, a nossa consciência, o tempo todo quer nos trair. E o único antídoto para ela é a mente de Cristo. Nós precisamos de homens e mulheres cujas consciências têm sido capturadas pela palavra de Deus, cativadas e transformadas pela palavra de Deus e pela mente de Cristo. Graças a Deus pela sua palavra, porque ela expõe as mentiras que nós adoramos contar para nós mesmos, para que a gente se sinta melhor. Nós mentimos para nós mesmos. A nossa consciência nos leva a fazer isso, só para a gente ficar tranquilo. A Bíblia fala de algo, mas não no final, não, mas Deus, não, mas sabe. E nós criamos mentiras para aliviar o peso de nossas consciências. O termo grego no Novo Testamento, para aqueles aqui que são seminaristas, pastores, é o termo suneidesis, que aparece pelo menos 24 vezes no Novo Testamento. E ele possui ou serve, não é, como um importante conceito, principalmente dentro das epístolas paulinas, para mostrar qual aspecto em nosso ser precisa ser transformado se a gente quer ser santo de verdade. Passa pelo entendimento do que é a nossa consciência, o alcançar a santidade que todos nós aqui tanto desejamos, mas dificilmente conseguimos. Alguns pontos a respeito dessa palavra e como ela se apresenta nas epístolas de Paulo, para que a gente entenda melhor esse imitar a Deus e andar na luz de Efésios 5. Em primeiro lugar, a consciência é uma capacidade racional interna que carrega consigo mesma o testemunho de certos valores, ou mesmo um sistema de valores. Então está aquele sistema de valores na sua consciência. Deus diz que isso não é certo. Deus diz que não é para ir daquele jeito, nem naquele lugar, nem dessa maneira. Deus diz, um sistema de valores, uma ética cristã. Valores que eu não aprendi nesse mundo, mas valores que eu aprendi por meio da Sagrada Escritura. Eu quero citar vários textos aqui, apenas ouça. Por exemplo, Romanos 2, 15 e 16 dizem: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. E em Romanos 9:1, Paulo escreveu: digo-vos a verdade, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência.
Ou seja, para Paulo, a sua mente havia sido transformada, a sua consciência, por meio da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo transformando a sua consciência, trouxe ele à verdade de Cristo. E essa é a razão pela qual esse homem foi um imitador de Cristo. E ele disse: me imitem, me sigam, porque a consciência de vocês será transformada e vocês serão santos à luz da vista dos homens. Um outro ponto de nossa consciência é que a nossa consciência é um guia seguro somente quando ela é informada e regulada pela palavra de Deus. A parte da informação que a gente recebe da Bíblia e a parte da regulação, do controle, da regência, do governo, das Escrituras em nossa consciência, nós teremos uma outra consciência guiando a nossa mente. Um exemplo prático e simples é aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela senhora que estão na rua. E aí eles estão no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, e aí chega uma pessoa, e a pessoa começa a reclamar, falar mal da vida, que onde ela estava chovendo, ela se molhou, e aí a pessoa, ela começa a conversar e diz: mas não sabe como é que estava lá na minha região que é uma tempestade, se eu não desvio, cai um raio na minha cabeça. E aí a pessoa fala: nossa, seu problema é maior do que o meu. Não, mas eu estou passando por um problema também, eu estou vindo de casa, meu filho não está bem, ele está sentindo umas dores estranhas na barriga, não para, estou achando que é apendicite, você sabe que apendicite pode morrer, se não for tudo bem, mas estou pensando na hora que eu voltar no almoço, levar ele para o médico. E aí esse nosso irmão, essa nossa irmã fala: mas você não sabe o que eu estou passando? Porque o meu filho, ele tá com câncer e o estado dele é terminal. E aí a pessoa continua falando e o outro só... Você conhece gente assim? Que você começa a contar um problema, o problema do outro é sempre pior que o seu. Ou se você fez alguma coisa, ele sempre fez o dobro que você. E se você passou por uma dificuldade, ele quase morreu. Sempre tem alguém assim por perto. O ponto aqui é que se nós não estivermos prontos, informados e governados pela palavra de Deus, a nossa própria consciência nos governará nesses momentos. E nós seremos inúteis. Inúteis. Porque nós temos uma consciência que é formada pelo mundo, pelo papai e pela mamãe que tivemos, ou pelo vô, pela avó, pela pessoa que nos ensinou, educou, pessoas, valores desse mundo. E se a palavra não governar a nossa mente, nós continuaremos a agir sob a luz dessa nossa consciência passada. Eu me lembro de um pastor uma vez que contou uma história para um grupo de pastores, momento de profissão de fé, e foi numa igreja batista, portanto a profissão de fé veio antes do batismo, né? Então nessa profissão de fé, as pessoas seriam batizadas logo depois, e aí o pastor colocou aqueles irmãos à frente para dar a profissão de fé, e aí então chamou um por um e chegou numa senhora, e aquela senhora era conhecida de todo mundo, ela vivia uma vida bem promíscua, bem no mundo, ganhava a vida fazendo o que não deve, e aí a hora que chegou no testemunho dela, o pastor deu o microfone para ela, e aí minha irmã, conta a tua história, não é? De onde o Senhor Jesus te tirou, sua vida com Cristo agora, e ela começou: pastor, eu fazia isso, eu vendi o meu corpo, eu fiz aquilo, trafiquei, usei drogas, e começou a contar a história dela, ficou 15 minutos contando só desgraça, e os irmãos de cabelo em pé, ouvindo coisas que eles nem sabiam que existiam, e ela só contando, e no final ela: foi isso, pastor, foi assim que eu vivi, deu o microfone para o pastor. Aí o pastor virou para ela e falou: então, irmã, mas e como é que foi assim, com Cristo, né? Porque tudo isso é a sua história, mas e Cristo mudou a sua vida? Você se arrepende de tudo que você fez? Aí deu o microfone para ela e falou: pastor, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, não. O que eu fiz está feito. O meu passado é meu passado, como é que eu vou apagar? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Daqui para frente eu quero Jesus, mas meu passado eu não me arrependo, não. E não é difícil nós encontrarmos pessoas dizendo isso. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos um tempo de valores invertidos, onde para muita gente o arrependimento é uma vergonha e o orgulho é uma virtude. Cadê o seu orgulho pessoal? Tem orgulho de si mesmo? Valores invertidos. Você tem que ter orgulho de si mesmo. A gente vê isso na televisão, a gente vê isso na literatura, a gente vê isso até em sermão. Agora não se humilha não. Onde já se viu você se humilhar, ser humilde, ser capacho dos outros? Não se humilha não. Não seja humilde. Vai e fala o que você tem que falar. O que faz uma pessoa aconselhar assim? Sua consciência.
que foi moldada por alguma coisa ou alguém que o informou desse tipo de pensamento. E a pessoa então com valores absolutamente invertidos, porque a Bíblia diz que o orgulho é pecado, é um pecado demoníaco, e que a humildade é o que nos faz parecidos com Cristo. A humildade é o que nos eleva, a humildade é o que nos transforma. Enfim, vocês sabem. Mas hoje vivemos numa época de valores invertidos, onde cada um tem que buscar a sua própria felicidade, independente de quem tenha que passar por cima. Por que disso? Porque muitos cristãos continuam a agir assim, porque suas consciências ainda não foram transformadas. Seguindo, número 3, a consciência deve ser subordinada, mais uma vez, informada e revelada pela palavra de Deus. Revelada no seguinte sentido: só a palavra de Deus é capaz de iluminar a nossa mente, a nossa consciência, e como um espelho, nos mostrar em que aspectos a nossa consciência precisa ser transformada ou não. E nós precisamos ser humildes para aceitar aquilo, porque via de regra nós somos orgulhosos, a gente não aceita o que a palavra diz. Às vezes a gente até entende, mas a gente não engole o que a palavra de Deus diz. E eu não sei porque o nosso coração é tão duro assim, mesmo depois da nossa conversão. Mas a palavra de Deus nos mostra que se nós não estivermos presos à palavra de Deus, cativos à palavra de Deus, e a partir do momento em que começarmos a questionar a palavra de Deus, nós já perdemos na batalha pela nossa consciência. Irmãos, o primeiro exemplo bíblico dessa batalha, onde o primeiro ser humano perde em sua consciência, está em Gênesis 3:1. Quando a serpente chega para Eva, lá em Gênesis 3:1, e qual foi a pergunta da serpente para Eva, no primeiro debate teológico da história? O que é que Deus disse? Ou seja, é um questionamento sobre a palavra de Deus. Isso é uma pergunta teológica. O que é que a Bíblia diz? O que é que a palavra de Deus diz? E aí começa o debate. A serpente contra Eva. E Eva diz, bom, Deus disse isso, isso e aquilo. E aí a vez da serpente. Não foi nada disso que Deus disse. Você entendeu errado. E aí fica, não sei até quando, mas por fim a serpente vence o primeiro debate da história. Só um parênteses aqui. Quando começou o segundo debate da história? Foi quando a Eva foi falar com o marido dela. E aí Adão olhou para ela e disse, você comeu? Você ficou louca? Onde já se viu? Deus falou que não era para tocar, não comer, e você tocou, comeu, fica longe de mim. Eu não quero ficar perto de você, porque ele vai chegar, já está quase no finalzinho do dia, na viração do dia ele vem para conversar com a gente, e ele falou que a gente morreria, e você fez isso, eu não acredito que você fez isso. Onde você estava com a cabeça? Você não tem respeito pela palavra de Deus? Você não lembrou da palavra de Deus? Onde está o seu temor de Deus? Fica longe de mim, que eu não quero saber de sofrer as consequências do seu erro. E assim Adão se salvou. Não é isso, irmãos? Como é que foi? Ele chegou lá, entregou a fruta do conhecimento do bem e do mal para ele, e ele comeu, sem perguntar, sem discutir, sem debater. Ele estava louco. Eva pelo menos lutou, pensou, contra-argumentou, debateu, perdeu, mas pelo menos lutou com as palavras. Adão não, ele estava louco para cair. Fecha parênteses e volta ao texto. Em Gênesis 3:1, quando a Eva é questionada com relação à palavra de Deus, a consciência dela está sendo tentada. Porque se a consciência dela não está presa à palavra de Deus, a ponto de não questionar a palavra de Deus, ela sucumbe. A partir do momento que a sua e a minha consciência, é normal que a gente tenha dúvidas sobre a Bíblia, dúvidas com relação à teologia, dúvidas sobre um ponto ou outro, isso não é problema. O problema é quando nós começamos a questionar a palavra de Deus. Você entende a diferença? Quando você começa a dizer isso daqui não está certo. Questionamento nesse sentido. Não, mas se fosse eu seria daquela maneira. Lembra do famoso vídeo do famoso pastor que não tem nada para perder, que está no cinema e que um dia falou no púlpito da sua megalomaníaca igreja que se fosse na igreja dele, Jesus não teria multiplicado o vinho, ou não teria transformado a água em vinho? Vocês viram esse sermão dele? Que milagre mais inútil é esse que Jesus fez? Foi o sermão daquele pastor, que é o pedágio, né? Onde já se viu transformar água em vinho? Milagre mais inútil. Se fosse aqui na igreja
Ele não faria esse milagre. Porque nós fazemos um milagre que dura, um milagre que presta, um milagre que vale. E o povo segue o homem. E eu não sei, eu acho que eles não têm nada a perder mesmo, porque está tudo perdido já. Não tem mal o que perder. Por quê? Porque a palavra de Deus já foi questionada. Quando você questiona a Bíblia, você perdeu. Quando Eva questionou a Deus, ela perdeu. Mas enquanto a nossa mente permanece cativa à palavra de Deus, nós possuiremos uma mente capaz de vencer as batalhas. Não porque entendemos tudo, mas porque nos sujeitamos a todo o conselho de Deus. Não porque dominamos toda a Escritura, mas porque nos submetemos a ela e colocamos o nosso coração para que ele seja regido por ela. Em Romanos 14, 23, Paulo escreveu: mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Quando nós regulamos a Bíblia, ao invés de sermos regulados por ela, nós caímos e pecamos. Quando nós começamos a questionar, ou pelo menos quando nós não sabemos, e ao invés de irmos buscar na palavra de Deus a resposta, nós seguimos aquilo que achamos, como esse texto que acabei de mencionar diz, nós caímos. E um último ponto é que a nossa consciência ela pode ser subjugada, suprimida pelo pecado, ela pode ser dominada pelo pecado. E se nós não estivermos atentos à ação que o Espírito Santo quer realizar na nossa consciência, nós cairemos. Veja 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, texto muito conhecido, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Quando é que a nossa consciência se torna cauterizada? Quando nós, à parte da ação do Espírito, ou quando resistindo à palavra de Cristo, iluminada pelo Espírito Santo de Deus em nossa mente, após a nossa conversão, nós nos entregamos ao pecado. E a nossa consciência é cauterizada, tal como a pele, a parte, o pé, o dedo de uma pessoa que com diabetes, por exemplo, ou outra enfermidade, tem parte do seu corpo cauterizada e precisa ser amputada, porque perde a sensibilidade e passa a correr sérios riscos. Não é só o nosso corpo que pode ser cauterizado, a nossa consciência pode ser cauterizada. A partir do momento que você começa a mentir, vai chegar uma hora que você não sente mais, você mente e acha que aquilo lá está tudo bem. Não dói mais, cauterizou, necrosou. Você começa a olhar cobiçosamente para o corpo de alguém e começa a desejar o corpo desse alguém. No começo você se sente incomodado, na segunda você ouve uma pregação lá de Mateus capítulo 5 e você entende que é errado, mas aí dali 2 semanas você volta a olhar para o corpo de um homem, para o corpo de uma mulher e ter desejos sexuais impuros com relação àquela pessoa que não é sua esposa, seu marido. E aí você faz de novo, vai chegar uma hora que não vai doer mais na sua consciência, porque a tua consciência estará cauterizada. E você vai pedir um milagre, mas não tem milagre. O único milagre de Deus é submeter a sua mente à obra do Espírito, à palavra do Espírito, à ação do Espírito, contínua, diária e frequente. Porque somente pelo Espírito Santo a nossa consciência pode ser transformada, renovada, até que a nossa mente seja preenchida pela mente de Cristo. E todos os aspectos passados que formaram a mente presente sejam obliterados, esquecidos, apagados. Mas até lá, nada tirará de nossa consciência aquilo no que nos metemos no passado. Eu me lembro de um professor uma vez dizendo, ele é filho de missionários, americano, e ele disse, olha, eu nasci na igreja, nasci no hospital, eu vim para a igreja, né? Mas nasci na igreja, vivi no meio dos crentes, participei de tudo, nunca tive um amigo não crente. Ele cresceu nos Estados Unidos, porque fui educado em casa pela minha mãe, pelo meu pai, todos os meus amigos, para mim ver um incrédulo era como ver um marciano, porque eu não tinha contato com ninguém, mas um dia, quando estava para ir para a faculdade, já com os meus 17 para os 18 anos, disse esse missionário americano, eu vi uma revista Playboy, e eu vi aquelas moças nuas,
E eu não tirei os meus olhos dali. E ele falou que aquilo prendeu a consciência, ele começou a ter desejos de olhar mais vezes para mulheres nuas, até que depois de um tempo ele parou com aquilo, e depois de um tempo ele conseguiu vencer a atração e o impulso que o conduzia àquilo. Quando eu ouvi falar, ele já tinha os seus 56 anos de idade, mais ou menos, quase 60 anos de idade. E naquele sermão, ele disse, até hoje, eles já fazem mais de 40 anos, aquelas imagens ainda estão em minha memória. E a lembrança delas ainda me arrasta, tenta me arrastar para longe de Deus. Agora imagine você, alguém que se expõe constantemente ao pecado. Sabe quando que a tua consciência estará limpa? Só no céu, meu irmão. A menos que hoje você comece uma batalha. E no teu coração você deseje sinceramente, irmão e irmã, ter uma mente transformada pela mente de Cristo. Não é assim, da noite para o dia você para de pecar, da noite para o dia você começa a andar que nem os apóstolos, que nem os santos, que nem os homens de Deus, que Deus usou para transformar a sua nação. A gente quer muito, mas a gente faz pouco. A gente acha que virá assim, quando ao olharmos para a vida desses homens de Deus, que Ele soberana e graciosamente usou para fazer diferença nesse mundo, nós descobrimos que eram homens de oração, eram homens da palavra, eram homens que submetiam a sua mente, a sua consciência constantemente à palavra de Deus e ao próprio Deus para serem transformadas. Eram homens que lutavam contra a sua própria vontade. Eram homens que, diante de uma exposição contínua à ação do Espírito Santo na palavra e na oração, tiveram as suas mentes purificadas. E embora ainda fossem tentados pelo pecado, essa tentação era mais fraca do que a força do Espírito que lhes dava graça para dizer não ao pecado. Como alguém já ilustrou, são 2 dragões que você tem dentro de você, 2 leões dentro de você, famintos, o Espírito e a carne. Aquele a que você mais alimentar será mais forte. Eu sei que a ilustração é fraca, é boba, é tola, mas me ajuda, a mim pelo menos, a não me esquecer de que quanto mais eu alimento a minha carne, tanto mais eu sou fraco para vencê-la. Mas quanto mais eu espiritualmente me alimento, quanto mais forte sou para dizer não para a minha carne. Eu quero encerrar em Tito 1,15, nós lemos que todas as coisas são puras para os puros. Paulo está falando, mais uma vez, citando a consciência dentro das suas epístolas, aqui para Tito, a respeito daqueles homens que estavam bagunçando as igrejas lá na ilha de Creta, para onde Tito foi mandado. Estava uma bagunça, e Paulo mandou Tito para lá para pôr em ordem as coisas restantes, como está no capítulo 1. E esses homens que bagunçavam as casas, as pessoas, as igrejas, eles eram impuros, imaginavam coisas impuras, e Paulo escreveu em Tito 1,15 o seguinte sobre eles: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tome cuidado, eu também preciso tomar cuidado, porque se eu quero ter uma mente e uma consciência transformadas pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso seguir aquilo que Paulo, em sua epístola aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, diz: sejam, pois, imitadores de Deus. Não imita teu pai, tua mãe, não imita teu vizinho, não imita o cara do filme evangélico, não imita a Deus. E quando você estiver diante de um homem, de uma mulher de Deus, você os identificará? E você poderá imitá-los? Sim, mas ficará clara a presença de Deus ali, pelas palavras que dizem, pela maneira como olham, pela maneira como falam, pela maneira como cuidam, pela maneira como oram, pela vida, pelos frutos. Você reconhecerá que árvore há no coração daquela pessoa e onde as suas raízes estão plantadas. Sendo imitadores de Deus, andando como filhos da luz, como ele diz no versículo 8, do mesmo capítulo 5 de Efésios, provando sempre aquilo que é agradável ao Senhor e não a nós, para que nós consigamos fugir das obras das trevas, que querem o tempo todo formar a nossa consciência. Você está conseguindo
está caminhando, está progredindo, e aí vem um episódio do Netflix. Você não pula aquela parte, você não deixa de ver aquela situação. Inevitavelmente a tua consciência será formada por certos padrões. Sejam de vingança, sejam de desejo, sejam de imoralidade, sejam padrões éticos, será formado, porque é assim que Deus nos criou. A nossa consciência é formada por aquilo que vê, ouve, vivencia. Nós não somos proibidos de termos contato com Netflix, com YouTube, com internet, com televisão. Não é esse o ponto. O ponto é, se ao lado de toda essa vivência cultural que temos, nós não tivermos uma vivência com Cristo, diária, constante, nós perderemos. E não saberemos o que é sermos filhos da luz. Não saberemos o que é reprovar as obras infrutíferas das trevas. Não saberemos o que é sermos uma cidade edificada sobre um monte. Não saberemos o que é sermos o povo da cruz, o povo para o qual as pessoas olharão e verão a Cristo Jesus. Como nas palavras de Cristo Jesus, numa das últimas, em oração ele disse: Pai, faça com que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Sabe como é que a gente pode ser um com Ele e uns com os outros? Quando a nossa mente for outra. Porque com uma consciência ainda não transformada, o orgulho nos leva a nos afastarmos, a discutirmos, a acharmos que somos mais. E isso nos separa. Isso apaga o brilho da cidade sobre o monte. Isso enfraquece o nosso testemunho. Isso envergonha o Evangelho de Cristo. Isso nos torna como o sal que é lançado na rua para ser pisado pelos homens, inúteis, sem relevância, e que quando põem a cabeça no travesseiro, chegam à conclusão de que também não têm paz, também não têm alegria, e nada diferem dos de fora, a não ser que aos domingos vêm para o culto. Mas se queremos ter uma outra vida de fato, com alegria, paz e verdade, é na batalha pela consciência, é na renovação da nossa mente que tudo começa, em que nós somos habilitados a conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus nos ajude e nos dê graça, para que, imitando os passos do nosso Senhor e desses santos homens que antes de nós viveram, possamos nós também termos a nossa mente e consciência transformada pelo Espírito e sermos usados no tempo em que vivemos, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Bendito Pai, obrigado pelo que, por meio do Espírito Santo, o Senhor faz em nossas vidas, tirando de nós, ó Deus, todos os padrões, valores e comportamentos que no passado adquirimos e transformando-nos a fim de que sejamos a imagem de Teu Filho, como cristãos de fato nesse mundo a viver, apontando para a cruz do nosso Salvador. Senhor, que tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor e da Sua palavra, que tudo aquilo que tem atrapalhado na transformação da nossa consciência, possa ser, pela graça e pela obra do Teu Espírito Santo, retirados de nós, e que pela Tua graça o Senhor nos cative à nossa consciência, à Tua santa palavra, e a uma vida genuína e sincera de oração. Como diz o antigo hino, Senhor, prenda-nos a Ti, amarra-nos a Ti, e não permita que vacilemos, ó Deus, enquanto olhamos, convivemos, ouvimos tantas histórias e tantos exemplos nesse mundo, que sejamos imitadores de Deus, e não daquilo que estamos acostumados a perceber nesse mundo, para que sejamos felizes de verdade, e o nosso proceder glorifique o Senhor. Renova a nossa consciência e mente, pela obra e pela ação do Teu Espírito que está em nós, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar o pastor Simon aqui à frente,
providenciar 2 cadeiras e um microfone. A pessoa... Por favor, pode sentar-se. Então vamos passar para as perguntas. São 9 horas. São 9 horas e 6 minutos. Até 9 horas e 30 minutos nós vamos direcionar o momento para as perguntas e respostas. Depois disso nós faremos, então, o sorteio dos livros, tá bem? Ok, então vamos lá. Quem tem perguntas, levanta aí, eu vou ficar aqui embaixo para recolhê-las, tá bem? Enquanto se perguntam aqui. Essa primeira pergunta aqui relacionada, creio, ao seu livro que você escreveu. E a pergunta é: como a igreja, que tem uma multiforma de seus governos, pode chegar a uma unidade se cada confissão ou cada denominação ou teologia tem a sua própria consciência? Bom, como é que nós conseguimos alcançar a unidade num tempo de tanta diversidade? Eu acho que esse é o ponto da pergunta aqui. Eu responderia dizendo o seguinte: a Bíblia não espera de nós uniformidade. Logo, não é sintoma de doença o fato de termos várias denominações ou vários grupos. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, não necessariamente, porque a Bíblia não, em nenhum momento, espera de nós uniformidade. O que é uniformidade? É todo mundo igualzinho, todo mundo veste a mesma camisa do Corinthians, todo mundo torce para o mesmo time. Não, eu dei só um exemplo aqui, irmãos, entendeu? Mas é só um exemplo, né? Porque a Bíblia fala que Deus é fiel, então... Mas é só um exemplo, assim, nada, nenhuma pretensão. Então, a Bíblia não espera de nós uniformidade. O tempo todo ela menciona a unidade, em meio à diversidade. Ou seja, nós somos diversos, nós somos muitos e somos diferentes, mas nós podemos ser unidos em algo que é central dentro da nossa fé. E é isso que é importante que conheçamos. Quais são as doutrinas centrais da fé cristã? Qual é o coração do cristianismo? Quais são essas doutrinas preciosas da graça de Deus ao redor da qual nós nos encontramos e nas quais nós nos identificamos? Seria, por exemplo, dons uma doutrina central da fé cristã? Então, por exemplo, se você pensa diferente a respeito do dom de mim, então você vai para o inferno, porque onde já se viu você achar isso de dom? Ou batismo? Não. Para mim, eu acho que batismo é com muita água, ou com pouca água, ou sem batismo, ou com batismo em nome de Jesus só, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você não pensa como eu, você vai para o inferno. Aliás, o ladrão da cruz está no inferno, porque ele não foi batizado, não é? Nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem em nome de ninguém. Jesus falou que ele ia para o céu, mas Jesus não entendeu o negócio do batismo. Então, o batismo é uma coisa essencial para a nossa salvação, é central na nossa fé. Quando nós nos preocupamos demais com aquilo que é periférico, nós acabamos nos perdendo. E nós acabamos nos dividindo por besteira. E às vezes nós acabamos brigando por coisas que nós não precisamos brigar. Um outro exemplo de coisa que não é central e que às vezes nos separa tanto é escatologia. Há aqueles que creem que Jesus vai voltar dessa maneira, há outros que creem que será daquela outra maneira. E então por isso os crentes se dividem ferozmente. Outro ponto, política. E aí vai. São coisas essenciais da nossa fé? É lógico que não. O que é essencial? O essencial é o Evangelho. Essencial é crermos na divindade de Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é essencial. E outras coisas que emanam do Evangelho, mas que estão ligadas a Ele. Isso seria um outro assunto e que eu sou tentado a querer falar aqui, mas não é o ponto da pergunta, portanto eu não vou entrar nele. Mas entender o que é central em nossa fé nos ajuda a ver como nós podemos ter comunhão com irmãos de diferentes denominações e termos comunhão em momentos como esse, por exemplo.
E é óbvio que depois de momentos como esse, eles congregarão em suas diferentes igrejas, mas são irmãos. Não são pessoas que, não, eu tenho que ir lá naquela igreja evangélica evangelizar aquele pessoal lá, porque aquele povo lá vai tudo para o inferno, eles dependem da nossa missão. Existem algumas igrejas que se dizem evangélicas no nosso tempo, que eu acho que realmente precisa evangelizar. Mas outras, eu creio que é saudável até essa separação. Pontos de vista diferentes, onde temos liberdade de pensar de forma diferente. O que Deus espera de nós, portanto, não é uniformidade, mas unidade. E unidade no quê? Unidade no Evangelho, unidade na mensagem da cruz. E só não conhecendo o Evangelho de fato, é o que me faz querer me separar de tudo, de todos. Mas o Evangelho me une a irmãos, que mesmo pensando diferente de mim em pontos periféricos, se unem a mim naquilo que é central. A lei condena e a nossa consciência também condena da mesma forma. Qual é a diferença entre os dois? A lei é aquilo que é revelado e está nas Escrituras, para a gente ler. A consciência não está lá. A consciência é aquilo que está na nossa consciência. Eu citei o exemplo dos índios aqui, por exemplo. Eles não têm a lei, eles não conhecem a Bíblia, mas a consciência deles os acusa. Portanto, a consciência serve para aqueles que não têm as Escrituras, e serve mesmo. Já a lei, ela serve para aqueles que, mesmo diante das suas consciências, ainda tem algo mais que os acusa, quando diz para eles que tal ou qual coisa é pecado, né? O senhor não acha que há diferença entre o senso da divindade e a consciência, ou estou enganado? Perdão? Há uma diferença entre o senso da divindade e a... Não são necessariamente duas coisas distintas, mas são coisas que podem se separar. A consciência, obviamente, é uma coisa muito mais ampla do que o senso da divindade. O senso da divindade é um aspecto da nossa consciência. Quando a gente olha para os escritos de Agostinho e de Calvino, acima de tudo, Lutero também entra nesse ponto, os puritanos também depois, no século XVII, essa ideia do senso da divindade sempre foi comum dentro da teologia bíblica e dentro da própria teologia paulina, e ela é um dos aspectos da nossa consciência, mas longe de mim dizer que a nossa consciência é o senso da divindade. O senso da divindade é falando em termos simples aqui, essa sede, essa consciência de que há um Criador, há um divino, e essa vontade de criar ídolos, não é? Querendo buscar essa divindade ou a sua própria autossatisfação. Mas a consciência é muito mais do que esse senso da divindade. O Espírito Santo fala na nossa mente. Como ter certeza de que é o Espírito Santo que está falando? Quando isso se comprova pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ajuda a discernir a nossa consciência. E se o Espírito Santo está nos recordando, porque lembra que Jesus disse que quando o Consolador viesse, Ele nos lembraria de toda a palavra? Então é pela palavra que se prova a direção do Espírito. Logo, se eu acho que eu tenho que tomar uma decisão, e a Bíblia diz exatamente o contrário daquilo, não é o Espírito que está falando. A minha consciência não está sendo conduzida pela ação do Espírito, mas pela minha própria carne. Aqui mais uma pergunta. O crescimento ou santidade e purificação na mente é uma obra soberana do Espírito ou uma resposta divina ao engajamento do cristão na oração e na leitura das Escrituras? As minhas respostas estão curtinhas aqui, porque ele tem um manuscrito enorme aqui de perguntas, né? Okay? Por isso que eu estou respondendo mais rápido. Eu creio que as duas coisas. Antes da nossa salvação, antes da nossa conversão, é impossível imaginarmos alguém lutando com a sua própria consciência para a glória de Deus, porque aquela pessoa está morta nos seus delitos e pecados. Logo, ela não é capaz de lutar contra o pecado e nem é capaz de querer Deus. Você vê alguém aí no mundão dizendo, não vou mentir não, vou lutar contra a mentira para a glória de Deus. Mas você acredita? Não acredito em Deus. Eu falei isso porque, sei lá. É normal a gente ver um negócio desse? Não é normal. Agora, uma vez que essa pessoa é transformada pela obra do Espírito Santo, recebe um novo coração,
ela é convertida ao Senhor Jesus agora, é filha de Deus, ela é livre para decidir obedecer ou não a Deus. Ela já não é mais escrava do pecado, mas livre. A verdade a libertou, e então sim, entra nesse momento a responsabilidade de ela também, agora livre, não mais escrava, de dizer não, e de lutar contra o pecado e crescer em sua santificação. Mas nós também vemos o Novo Testamento dizer que o Espírito Santo pode agir na nossa santificação a despeito do nosso querer. E as duas coisas aparecem, e elas não são contraditórias porque aparecem em lugares diferentes do Novo Testamento. Se aparecessem juntas seria uma contradição, mas aparecendo separadamente elas são chamadas de antinomias. Ou seja, elas mostram a ação soberana do Espírito quando quer nos ajudar no processo da santificação, como mostra também a nossa responsabilidade de dizer não para o pecado e de crescer na nossa santidade, uma vez que fomos libertos da escravidão ao pecado. As duas coisas são apontadas no Novo Testamento. Logo, se você pecou e disse, não, isso é culpa do Espírito Santo, porque é Ele que opera em mim o querer e o realizar, e eu quis o pecado, então foi o Espírito Santo que deixou. Se o Espírito Santo quisesse, Ele teria me santificado, eu não teria pecado. Isso é assim, uma tolice sem tamanho, porque anula o que em outro lugar a Escritura também diz, a parte dessa ação soberana para alguns momentos, dessa ação soberana do Espírito em alguns momentos para a nossa santificação. O próprio Novo Testamento também diz que nós devemos lutar contra o pecado, devemos progredir na nossa salvação, é o termo que Paulo usa lá, que é um termo que ele usa com relação à santificação pessoal, ou seja, é parte da nossa responsabilidade também, portanto as duas coisas, dependendo do momento em que você está. Se você não é salvo ainda, depende só da obra de Deus, porque não vai existir nenhum desejo no seu coração de ser santo. Eu acho que todo mundo aqui que um dia foi perdido e pecador, sabe que não havia em nosso desejo, em nosso coração, nenhum desejo de ser santo, antes da nossa conversão, né? Como o Espírito Santo pode renovar a nossa consciência corrupta? E quais são os passos, como ele opera na prática? Na prática é pela palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como o Pai age em resposta à oração do Senhor? Por meio do Consolador, que nos lembra das palavras. Portanto, sem a Bíblia, esquece, você não vai ser santo nunca. Mas eu não gosto de ler. Então você vai para o inferno, meu irmão. Você vai, é bom você começar a gostar hoje, ou pelo menos gostar de ouvir, né? Porque hoje tem o áudio, hoje tem tantas, você não tem desculpa, porque você ouve tanto áudio de zap maldito, e você não ouve um áudio do Evangelho de Lucas. Então, não é porque você não consegue, é porque você não quer mesmo. E é pela palavra que a nossa mente é renovada, pela ação do Espírito Santo. Você acha que existe um limite para a atuação do Espírito Santo em nossa consciência? Não há limites para a ação do Espírito Santo. Ele é soberano. Ponto. Exclamação. Não há limites para a ação do Espírito Santo. Ele é soberano e age como quer, quando quer. Os judeus, considerados como os primeiros eleitos de Deus, rejeitaram a Cristo como fruto de uma consciência livre ou como fruto de sua cauterização? São dois pontos que estão colocados aí, e um mau uso das palavras pode acabar confundindo a ideia. Como um povo eleito, como uma nação eleita, eles eram salvos? Entenda a minha pergunta, eu estou respondendo com uma outra pergunta. Todo o israelita, por ser israelita, vai para o céu? É lógico que não. Então o fato deles serem uma nação eleita em Abraão, não significa que todos eles eram salvos. Logo, reconheceriam a Cristo e poderiam resistir à ação do Espírito, porque eles não eram salvos. Eles eram uma nação eleita, eleita em Abraão, chamada pelos profetas, pelos sacerdotes, pela própria revelação das Escrituras, mas isso não fez deles um povo salvo em si. E aqui o termo eleito nesse aspecto não tem nada a ver com o mesmo termo usado no Novo Testamento numa outra ocasião. Seria um outro aspecto ali. Portanto, os judeus poderiam dizer não, eles só podiam dizer não para o Salvador.
Era a única saída que eles tinham. Por qual razão? Porque eles estavam mortos em seus delitos e pecados. Não havia graça sobre eles, a menos ou à parte daquela única que foi derramada pelo Espírito sobre alguns, e que abriu as suas consciências, iluminou as suas consciências para que eles pudessem crer no Salvador. Um exemplo, Nicodemos, um fariseu, membro do grande sinédrio, e que, questionando ao Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, fez certas perguntas que só podiam ser feitas a partir do momento que a mente dele tivesse sido iluminada. E é interessante a resposta que Jesus deu para ele, não é que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Vocês lembram da resposta? Que ninguém sabe de onde o vento vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito é soberano para agir, para regenerar. Ninguém segura o Espírito, ninguém diz o Espírito vai soprar hoje à noite. O Espírito é soberano. A gente não domina o Espírito, e é que nem o vento, você não domina o Espírito, o vento. Ou você não estoca o vento, como sabiamente alguém disse recentemente no nosso país. Você pode estocar o vento, segurar o vento, dominar o vento. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O vento, na palavra de Jesus ali, é o Espírito Santo. E tal como o vento que não se domina nem se estoca, assim é o Espírito Santo. Eu não posso prender o Espírito e dizer hoje à noite ele vai soprar nesse lugar. E hoje à noite, aliás, sexta-feira, às 8 horas, é o horário que o Espírito Santo sempre sopra em certos lugares. Nós podemos dominá-lo? Lógico que não, ele é soberano em sua ação. Se ele quiser, ele vai agir naquele dia, naquele dia. Se ele não quiser, ele não vai. E assim é todo aquele que é nascido. Logo, aqueles que se converteram a Cristo Jesus no período do Novo Testamento, eram judeus, o foram, porque o vento sobre eles soprou. Porque como diz aquele antigo hino, não é? Tocou-me e de paz encheu meu coração, quando o Senhor me tocou, tirou-me da escuridão. A gente já não canta mais essa música, mas é exatamente essa a teologia do Novo Testamento, da ação do Espírito para tocar em alguns judeus que se converteram naquele momento. Muito obrigado por responder as perguntas, Pastor Celso. Agora vem um grande momento pelo qual todos vocês esperaram, né, até o final. Bom, primeiro nós queremos agradecer ao pastor Wilson. Uma salva de palmas para ele. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Muito importante seu momento conosco. Ele vai levar o material dele agora daqui. Deixa eu só me organizar aqui. Bom, acredito que estejam todos aqui os nomes. Então, o primeiro nome que eu quero sortear é de alguém que fez a inscrição pelo site da Edições Vida Nova. E aí eu quero sortear esse livro do Timothy Keller, Juízes para Você. Esse livro aqui. Erasmo Oliveira, ele está aí? Não? Ok, então mais chance para você agora, hein? O Damião dos Santos, acho que é Marculino dos Santos, tá aí.
É do Seminário Teológico do Nordeste Presbiteriano. Deus abençoe, irmão. Aí uma foto, isso. Vai tirando as fotos aqui. Aí quando você receber o livro, você fica na frente do pastor Wilson, que ele vai fotografar você. Vamos lá. Um outro nome, eu acho que é Rainer Batista Gonçalves. Está aí? Espera aí, o livro que ele vai receber é O Resgate da Redenção. Está aí o Rainer? Não? Lá em cima, ok. O nome dele é? Avner. Todos os livros que nós estamos sorteando aqui tem também na livraria ali com desconto. Então aí, ó, Deus abençoe. Foto. Próxima pessoa. Bom, pelo nome que eu escolhi aqui, eu vou escolher o livro do nosso preletor internacional, Michael Gorin, que é da Igreja Missional da Bíblia, porque a pessoa é Michael também, só que eu acho que não é Gorin não, é Michael Hammer Araújo, aí. Deus abençoe. Fotografia. Mais um livro, O Espírito na Igreja. Espírito na Igreja, de Craig Kinner, para Maria Leal dos Santos. Tá aí. Deus abençoe, tá? E finalmente, o livro Unidos pela Cruz, do pastor Wilson Porte. E aí com direito a você pedir o autógrafo do autor que está aqui. Alex Oliveira dos Santos. Está aí. Alex. Não, é Alex, não é mesmo? Alex. Depois explica o que significa o seu nome. Mas... ok, meus irmãos. Bom, esperamos... sim, uma informação importante. O certificado de participação da conferência, você vai solicitar no seguinte e-mail. Anota aí. O e-mail é fácil. Conferência de Teologia, tudo junto, conferência de Teologia, @vidanova.com.br. Conferência de Teologia, @vidanova.com.br. Você menciona a cidade de Teresina, tá bem? Então aí ele vai ter direitinho os dias e o horário que o tempo, né, de preleção que aconteceu aqui, tá bem? Então, vamos nos colocar em pé para terminarmos com uma palavra de oração. Eu quero chamar o diretor do Seminário Batista Nacional, pastor... Está aí, pastor? Não? Professor do Seminário Batista Nacional, está conosco? Tem algum professor? Alguém da casa? Então eu vou chamar o pastor Jefté para vir à frente, terminar com uma palavra de oração, e aí nós estaremos dispensados, e na expectativa de daqui 2 anos, quem sabe antes, né? A gente possa ter uma nova conferência de teologia, vida nova entre vocês. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse tempo aqui.
Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ensinou a respeito da obra tão maravilhosa que a Trindade está realizando. Obrigado porque o Teu Espírito Santo, Ele é eficaz e tem trabalhado em nossas mentes, em nossas consciências, renovando-as, ó Deus, conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, para que, iluminados pelo Teu Espírito Santo, possamos ler a Tua palavra e a cada dia mais, ó Deus, nos conformarmos à imagem de Cristo, sendo transformados assim de glória em glória. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus. Nós te louvamos pelos irmãos da Vida Nova, por cada um deles, ó Deus, que o Senhor continue a usá-los, a capacitá-los, para que possam, ó Deus, fazer um trabalho tão bonito como este que tem feito. Que o Senhor abençoe cada um, desde o diretor aos autores, que o Senhor possa usá-los. E a nós, ó Deus, que o Senhor possa nos dar outros momentos assim, de congraçamento, de união, de amor e de edificação, sobretudo na Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos, que seja da Tua vontade. Amém. Amém, Senhor. Não deixe de passar na livraria antes de sair. Deus abençoe vocês. Que haja